Alô, professor, alô, professora, seja bem-vindo à nossa 12ª edição da TPC, Área de Linguagens, da Diretoria de Ensino Região de Jundiaí. Hoje com o tema a amabilidade e a prática docente. Nossa pauta é a seguinte: a macrocompetência socioemocional, a amabilidade, a atividade no Padlet, sugestões e dicas para a mediação pedagógica. E no espaço interação, teremos a professora Daphne com o tema Brincando de Handebol em Tempos de Pandemia. Nossos objetivos são compreender a macrocompetência amabilidade, conhecer as competências relacionadas à amabilidade, refletir sobre a importância da amabilidade do professor para o seu fazer docente e para a vida. Conhecer como a amabilidade se expressa na prática. Atuar na mediação para que os estudantes desenvolvam essa macrocompetência e socializar boas práticas. A amabilidade e a prática docente. Em momentos desafiadores que enfrentamos durante nossa vida, sempre buscamos encontrar saídas e alternativas para superar qualquer dificuldade. Assim, para nós, educadores, e para nossos alunos, que tivemos que nos reinventar para lidar com as circunstâncias decorrentes da pandemia coronavírus, que nos obrigou a nos afastar bruscamente da escola, do convívio presencial para o trabalho e o estudo remoto. Neste cenário, as competências socioemocionais, como a tolerância ao estresse, a empatia, a autoconfiança, a curiosidade para aprender, a persistência, entre outras, têm sido ainda mais importante para todos nós atravessarmos este período e pensarmos em soluções alternativas para o novo normal. Para isso, e cada vez mais necessário, criar oportunidades estruturadas para que educadores e estudantes possam se desenvolver, incluindo o socioemocional. Afinal, o autoconhecimento e as habilidades para lidar com os próprios sentimentos e emoções são tão essenciais quanto o conhecimento e o domínio do conteúdo técnico. Agora vamos retomar de forma breve o que são competências socioemocionais. São as capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Para dar sequência à TPC, passo a palavra à professora Beth. Olá a todos, novamente é um prazer estar com vocês na nossa 12ª TPC, que eu vou dar continuidade ao que já teve início no dia de hoje. Então vamos falar o que é a amabilidade, que competência é essa? A amabilidade é uma macrocompetência que indica o grau com que uma pessoa é capaz de agir baseada em princípios, sentimentos de compaixão, justiça e acolhimento. É o quanto essa pessoa consegue conectar-se com os sentimentos das pessoas e colocar-se no lugar do outro. Refere-se à tendência a agir de modo cooperativo e não egoísta, e ter a preocupação em ajudar os demais e ser solidário. O indivíduo amável apresenta preocupação com a harmonia social e valoriza a boa relação com os outros. Ele é geralmente respeitoso, amigável, generoso, prestativo e disposto a confiar nas pessoas. Mas
nós não podemos nos esquecer que agir com amabilidade não quer dizer aceitar de maneira passiva imposições ou mesmo ter que dizer sim para todas as solicitações. É muito mais do que isso. É também conhecer e valorizar as suas próprias necessidades, respeitando-se. Dessa forma, uma pessoa com níveis mais altos de amabilidade, ela sabe respeitar, confiar e colocar-se no lugar do outro, mas também respeitar, confiar e empatizar-se com as suas próprias necessidades. E quais são as competências relacionadas à amabilidade? A empatia, o respeito, a confiança. Eu acho que essas figuras já nos dão uma boa ideia do que seja cada uma delas. Mas a empatia significa colocar-se no lugar de outro, de forma a compreendê-lo e preocupar-se com as suas necessidades e sentimentos e ainda oferecer apoio. E o respeito, ele consiste em tratar as pessoas com bondade, consideração, lealdade, tolerância e justiça, da mesma forma como gostaríamos de ser tratados, claro. E a confiança trata-se de ter expectativas positivas sobre as pessoas e acreditar que elas têm boas intenções em suas ações, assumindo o melhor sobre elas. E qual é a importância da amabilidade do professor para o seu fazer docente e para a sua própria vida? Então, estudos científicos trazem evidências sobre a relação entre a macrocompetência amabilidade e resultados relevantes para a vida e a prática docente. Então, nós veremos a seguir um estudo, uma pesquisa realizada, na qual nós fazemos uma pergunta: o que os pesquisadores encontraram sobre a importância da amabilidade do professor para o seu fazer docente, para a vida? Então, nós veremos a seguir que a amabilidade do professor, ela se relaciona com o desenvolvimento de conhecimento sobre o contexto no qual ensina e promoção de um ambiente positivo e acolhedor para a aprendizagem. As referências estão no quadro ao lado de todas essas desses resultados. A amabilidade também se relaciona, do professor, ela se relaciona também com mais qualidade e proximidade nas relações com os alunos, considerando-os dentro de seus contextos pessoais, sociais e culturais, e ainda proporcionando maior envolvimento deles no processo de aprendizado. Ela se relaciona também com a busca e a utilização de diferentes estratégias para favorecer a aprendizagem dos estudantes, bem como uma maior motivação na escolha da carreira e para ensinar. Continuando ainda, a amabilidade do professor se relaciona com compartimentos de amabilidade e autorregulação emocional dos estudantes, bem como com a percepção dos mesmos de que são mais apoiados e que têm suas necessidades atendidas. Também com um estilo de apoio à autonomia, pois revela tendência a relações afetivas recíprocas com escuta e a compreensão. E, terminando, se relaciona com o seu desempenho, entusiasmo, engajamento, comprometimento, autoeficiência profissional, respeito a normas organizacionais, satisfação com o trabalho e colaboração com os seus pares no seu trabalho. Então, nós podemos dizer que qual é a importância da amabilidade do professor com o seu fazer docente? Que os estudos realizados indicam que professores com amabilidade mais desenvolvida, eles tendem a construir relações de mais qualidade, valorizando a autonomia e o envolvimento dos estudantes no processo de aprendizado. E também demonstram ter mais engajamento e satisfação com o trabalho, além de maior colaboração com os seus pares. Não nos esqueçamos de que o desenvolvimento da amabilidade favorece a prática docente e, nesse sentido, é relevante pensar em ferramentas que potencializem seu uso no dia a dia. Bom dia, espero que esteja tudo bem. Após a fala da PCNP-BET,
sobre a importância da amabilidade do professor para o seu fazer docente e para a vida, vamos pensar em como desenvolvê-la. A amabilidade possui uma estreita conexão com as relações interpessoais e a capacidade de colocar-se no lugar do outro e ser sensível às suas necessidades, promovendo a criação de vínculos entre as pessoas, a cooperação e a sensação de que não está sozinho. Uma das competências gerais docentes apresentadas na Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores diz: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. Ou seja, isto é um indicativo de que educadores que constroem relações de respeito, empatia e confiança no contexto educacional não melhoram apenas o clima escolar, como impactam positivamente nos resultados acadêmicos e sociais dos estudantes. Vamos à nossa primeira interação. No Padlet, respondam a seguinte questão: como podemos utilizar a amabilidade em nossa prática docente? Vocês possuem 1 minuto para responder. Com o objetivo de checar o que você respondeu, professor, sobre esta questão, uma ferramenta imprescindível ao exercício das práticas profissionais docentes é a escuta ativa empática, que está relacionada à expressão da amabilidade. E o que é uma escuta ativa empática? A escuta ativa empática é a habilidade de se conectar e se colocar no lugar do seu interlocutor, buscando um envolvimento verdadeiro com o que ele diz, suas necessidades e sentimentos. Nesse processo, é primordial ouvir com a mente aberta, sem pensar em outras coisas ou preparar uma resposta. Envolve assumir uma postura de apoio e sem julgamentos. Outro ponto importante é reconhecer em nós mesmos fatores que nos fazem sentir escutados empaticamente quando estamos em diálogo e desejamos ser compreendidos. Algumas perguntas podem nos auxiliar a refletir e nos levar a adotar posturas favoráveis no momento do diálogo. Vocês já fizeram alguma reflexão neste sentido? Quais são as perguntas que podemos fazer durante a reflexão para desenvolver o diálogo? As perguntas que podem nos auxiliar a refletir e nos levar a adotar posturas favoráveis no momento do diálogo são: como eu gosto de ser ouvido ao conversar com alguém? E ser escutado com respeito e empatia é algo importante para mim? Quanto mais exercitamos a escuta ativa e empática, mais ela é aperfeiçoada. Por isso, em sua próxima conversa, perceba sua escuta ativa e empática e analise como ela contribui na sua interação com o outro. Deixo uma dica para vocês. Adote o registro, escrevendo livremente sobre suas memórias, reflexões e sentimentos, pois esta atividade contribui para o seu autoconhecimento e desenvolvimento emocional. Para fazer isto, podemos utilizar o diário de bordo, ou seja, um caderno de registro. Passo a palavra para a PCNP Rita, que falará sobre como atuar na mediação para que os estudantes desenvolvam a amabilidade. Olá, professores! Após conhecermos como desenvolver a macrocompetência amabilidade,
Vamos, nesta etapa, falar sobre como atuar na mediação para que os estudantes desenvolvam essa macrocompetência. Também iremos conhecer algumas sugestões e dicas que favorecem a mediação pedagógica tanto para os anos finais do ensino fundamental como para o ensino médio. Outro assunto deste momento é dar destaque para a relação entre as competências empatia, respeito e confiança com as competências gerais da BNCC. Como atuar na mediação para que os estudantes desenvolvam essa macrocompetência? A amabilidade no contexto escolar expressa-se principalmente na capacidade do estudante de considerar o bem-estar de seus pares e professores na tomada de decisões e na forma como age. Estudantes com maiores níveis de amabilidade tendem a ter um melhor desempenho na aprendizagem, obter notas mais altas e ser aprovados no ano escolar com maior frequência. Especialmente a confiança está associada a um maior sentimento de pertencimento escolar, o que favorece a permanência do estudante na escola e pode diminuir as taxas de evasão e abandono. Ao ser capaz de confiar em seus pares e educadores, o estudante tende a perceber seu entorno como um lugar seguro e acolhedor, potencializando seu desenvolvimento e identificação com aquele espaço. Há também associações entre saúde mental e maiores níveis de amabilidade, contribuindo para que na vida adulta a pessoa apresente menores indicadores de sintomas depressivos e indicadores mais altos de estabilidade no trabalho. Estudante com maior nível em respeito e empatia tende a ser mais aceito por seus pares e a desenvolver melhor as habilidades sociais. Ou seja, mostra-se mais flexível nas negociações, é capaz de desenvolver um clima construtivo, de manter o equilíbrio entre as relações com os pares e de buscar a melhor solução. A partir de agora, vamos conhecer algumas sugestões e dicas para mediação pedagógica. Mas antes, cabe destacar para você, professor, que essas sugestões e dicas a seguir expressam um caminho inspirador para a sua mediação pedagógica no trabalho com as competências relacionadas à amabilidade. As práticas pedagógicas para o desenvolvimento intencional da competência empatia são aquelas pautadas na comunicação não violenta, com escuta empática e em atividades nas quais os estudantes possam expor o que pensam e sentem. Exercícios de acolhimento, trabalho em grupo e mediação de conflitos são algumas sugestões que oportunizam intencionalmente o exercício da empatia. Uma forma de mobilizar as competências, empatia e respeito com os estudantes dos anos finais do ensino fundamental é por meio de estudos de casos que apresentam conflitos de ideias e formas de compreender uma situação. Com os estudantes do ensino médio, a metodologia de estudo de caso também é indicada. Outra atividade que pode ser realizada é um debate, em que o estudante deve pesquisar e refletir sobre diferentes pontos de vista de um conflito histórico, em busca de entender cada ponto de vista, o contexto social em que acontece e propor diferentes alternativas para a resolução. A ideia aqui, professor, é abrir espaço para que os conflitos possam ser explicitados e discutidos, estimulando tanto o exercício de argumentação oral como uma possibilidade de se colocar no lugar do outro. A empatia está bastante presente nas competências gerais 4, 7, 9 e 10 da BNCC. Percebam que elas dialogam com as atividades acima sugeridas. E elas dizem respeito à comunicação, argumentação, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. É possível vivenciar o respeito desde a mais tenra idade e em todas as relações interpessoais.
Isso ressalta o compromisso da educação integral de reconhecer e acolher singularidades e diversidades em espaços de aprendizagem inclusivos, de não discriminação, de não preconceito e de respeito às diferenças. Uma forma de mobilizar a competência a respeito com os estudantes nos anos finais do ensino fundamental é por meio de uma roda de conversa sobre o que é tratar os outros com respeito. Com os estudantes do ensino médio, pode ser após um debate na escola ou um outro exemplo de atividade que possibilite uma análise crítica. O objetivo é trabalhar com os estudantes sobre algumas posturas que demonstraram respeito aos sentimentos, desejos, direitos, crenças ou tradições dos participantes. O respeito está bastante presente nas competências gerais 1, 7, 9 e 10 da BNCC. E essas também dialogam com as atividades acima. Essas competências abordam o conhecimento, argumentação, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. A presença pedagógica é o exercício de interação, abertura, confiança e compromisso do professor com o estudante, o que fortalece o vínculo interpessoal e a mediação de conflitos e da aprendizagem. Uma forma de mobilizar a competência, confiança com os estudantes nos anos finais do ensino fundamental é por meio de dinâmicas de grupos e jogos, pois essas atividades criam maior proximidade e favorecem o exercício da confiança. Outra atividade é uma conversa sobre temas de interesse da turma, que mobilizem seus sentimentos e seus pensamentos. Com os estudantes do ensino médio, é por meio de uma roda de conversa, com questões que propiciem ao estudante refletir sobre a capacidade de desenvolver expectativas positivas sobre as pessoas. Percebam que mobilizar a competência confiança não significa ser ingênuo, bobo ou fácil de se tirar proveito, mas sim ter o bom senso de reconhecer as pessoas em que confiar e com quem se pode contar. Confiança é bastante mobilizada nas competências gerais 9 e 10 da BNCC. A competência 9 diz respeito a exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Já a competência 10 versa sobre agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Aqui estão algumas sugestões para contribuir na sua prática docente. No espaço interação, o professor Esdras conversa com a professora Daphne com o tema Brincando de Handball em Tempos de Pandemia. No nosso espaço interativo de hoje, na 12ª ATPC, nós temos a presença da professora Daphne do time Jundiaí. Tudo bem, professora? Oi, Esdras, tudo bem? Oi, pessoal. É um prazer estar aqui falando um pouquinho de handball e batendo um papo com figuras tão importantes para a divulgação do nosso esporte, para a propagação dessas práticas tão importantes nas vidas das nossas crianças. Então, tá bom. Hoje o tema é Brincando de Handball em Tempos de Pandemia. A professora Daphne é formada em bacharel em Educação Física pela Unicamp em 2004, formada em licenciatura em Educação Física pela Unicamp em 2006, especialista em Educação Física Escolar pela ESEF 2012, campeã invicta na categoria Mirim em 2017, atual terceira melhor equipe Mirim na Liga de Handball do Estado de São Paulo, atual terceira melhor equipe infantil na Federação Paulista de Handball. Ela é educadora esportiva do município de Jundiaí desde 2006
técnica de handebol de Jundiaí categorias menores desde 2008. Então eu passo a bola de handebol para você, Daphne. É com você agora. Obrigada, Esdras. Vamos lá então, gente. Vamos conversar um pouquinho aí do que é o handebol, né? Eu sei que vocês, como pessoas da área, é chovendo molhado, mas só para a gente entender um pouquinho o contexto que nós estamos lidando. Então, o handebol é um jogo coletivo de invasão, né? Normalmente joga-se 7 contra 7, o jogo oficial, né? São 7 contra 7, 6 na linha e um goleiro. E o objetivo primeiro do handebol, né? Como faço para ganhar o jogo? Preciso fazer mais gols do que minha equipe adversária durante o período oficial de jogo. Quando eu coloco para vocês que o número normal, né? O oficial de jogadores é o 7 contra 7, porque quando a gente pensa no contexto escolar, isso muda, né? Trabalhamos bastante com jogos reduzidos. Falando um pouquinho da história do handebol, ele apareceu lá na Europa há muitos anos atrás. Ele era jogado na grama, em espaços abertos, e aí com o frio, com a chegada do inverno, ele precisou ser adaptado para quadras. Então, originalmente jogado 11 contra 11 jogadores, era um jogão grandão, que nem o futebol de campo. Ele foi adaptado no momento que ele passou a ser indoor para 7 contra 7, mesmo por conta do espaço físico, tá bom? Teve sua primeira aparição em Olimpíadas em 1936 e ainda não era nesse modelo que nós vemos hoje, o handebol. E foi sofrendo suas alterações de regra e de espaço. E a primeira participação brasileira numa Olimpíada foi em 1992 com uma seleção masculina, tá bom? Essa parte de história e de conteúdo eu vou passar mais rapidinho, porque eu acredito que o mais importante para a gente poder conversar e discutir seja a aplicabilidade dessa modalidade diretamente com os nossos alunos, tá bom? Então, e aí quando a gente pensa no handebol dentro do ambiente escolar, a gente precisa ressaltar algumas características que são muito importantes. Então, mais do que desenvolver o arremesso, o drible, o passe, a recepção, a gente precisa muito incentivar nos nossos alunos o desenvolvimento da tomada de decisão, a criatividade, né, a resolução de problema. Isso é muito importante na modalidade, e aí eu não digo especificamente no handebol, né, isso é muito importante em todas as modalidades coletivas, e não é diferente aqui. A divisão de atenção e o desenvolvimento global do indivíduo, principalmente. Isso é o que mais importa para a gente quando a gente pensa na iniciação do handebol, né? Estamos falando aí de aulas que vocês vão ministrar para crianças do 6º ano, né? Elas têm ali entre 11 e 12 anos. Então, essa parte do desenvolvimento global do indivíduo é muito importante. Por conta disso, os primeiros exercícios que nós vamos ver aqui, eles são exercícios que eles não são específicos da modalidade handebol. Eu consigo transportá-los para o contexto da modalidade, porém, eles podem ser aplicados e adaptados para qualquer outra modalidade que vocês estiverem trabalhando, se necessário, tá bom? Então, pensando nos exercícios, eu trouxe para vocês, todos eles, uma exemplificação em vídeo, tá joia? Essa criança que está executando o exercício, ela é um pouquinho mais nova, ela tem 8 anos, mas é só para a gente visualizar a dificuldade da criança e como ela responde à execução, tudo bem? Então aqui é um exercício coordenativo, é um coordenativo óculo-visual, então que ele tem que trabalhar um pouquinho a visão e o movimento, né, a prática motora. Ela exige uma organização espaço-temporal e uma pressão de precisão. Então ele precisa lá conseguir lançar a bolinha, bater 3 palmas e depois recuperá-la sem que ela caia. Vocês viram que aí ele teve uma dificuldade nessa recuperação. Por quê? Porque isso ele vai ser desenvolvido, tá bom? Essa criança, quando ela vai executar esse tipo de movimento, ela pode ser feita de uma forma mais gradual. Eu sabia que essa criança conseguiria executar com 3 palmas, mas eu posso começar com uma palma só? Claro que eu posso. E aí eu vou evoluindo para 2 palmas? Posso mudar o implemento? Então, se é uma criança mais iniciante, que eu percebo, né, que na minha turma eu tenho crianças mais iniciantes, para fazer um desenvolvimento eu posso
trocar por um tecido, um pano de prato, um colete, uma toalha, porque ela demora um pouquinho mais para cair? Posso substituir por bexiga? Posso também, tá bom? Então aí a gente tem variações desses exercícios que são possíveis. Daphne, minhas crianças não têm bola. Uma bolinha de meia, uma bolinha de sacolinha de mercado, a gente tem usado também nas nossas práticas aí durante a pandemia com as crianças iniciantes em handball. Tá joia, pessoal? O segundo exercício, ele ainda é um exercício coordenativo. Vocês vão ver que eu vou falar muito em pressão. Esse termo ele é muito trabalhado e muito abordado pelo professor Greco. Então, ele traz os exercícios coordenativos com algumas pressões, que são algumas exigências que o exercício trabalha, né? Então, nesse exercício, ele tem uma organização espaço-temporal, novamente, então ele tem que ter lá o tempinho de lançar o implemento, recuperar o implemento, conseguir olhar, né? Então ele vem de um plano posterior, passa lá por cima do ombro, depois por baixo das pernas. Ele tem uma pressão de precisão, então ele exige que o aluno trabalhe a precisão. Se eu lançar a bolinha de qualquer jeito, eu não vou conseguir recuperá-la. Então eu tenho que me organizar para recuperar essa bolinha direitinho. E ele trabalha também a lateralidade. Então tudo que eu executo com a mão direita, eu vou executar com a mão esquerda, para trabalhar aí os dois lados do desenvolvimento da habilidade de recuperar e lançar, né? Às vezes o aluno ele tende a fazer mais com a mão dominante, então eu tenho mais facilidade ali com a minha mão direita, vou fazer com a minha mão direita. Mas aqui não, a gente tenta estimular que a criança trabalhe os dois lados, tudo bem? Porque isso no handball vai ser muito importante, em específico da modalidade. Tem horas que eu vou precisar da minha mão direita para passar, tem horas que eu vou precisar da minha mão esquerda, mesmo sendo destra, né? Eu vou ter que ter a coordenação de membro superior e membro inferior em momentos diferentes, executando o mesmo movimento, mas começando com pernas dominantes ou pernas não dominantes e assim por diante, ok? E aí o exercício 3, ele ainda é um coordenativo, então a criança ela tem que trocar o implemento de mão. Então ela agora está com dois tipos de implementos, ela tem um bastão e ela tem uma bolinha de meia. E ela tem que trocar, os dois implementos precisam ter uma fase aérea. Você vê que o bastão, ele troca de mão, né? Tem uma fase aérea com um tempo menorzinho. Mas é ideal que a gente consiga pedir para a criança que esse bastão tenha uma fase aérea completa. Tá bom? Então, ó, nesse caso, uma maior precisão, pressão de precisão, ele precisa realmente lançar com mais atenção para poder recuperar essa bolinha. A lateralidade, porque eu executo lá o braço direito e o braço esquerdo. Ela tem uma precisão essa diferente das outras, que acresce, que é a precisão de organização. Ele precisa se organizar para posicionar o bastão e como fazer isso, né? Movimentos diferentes feitos ao mesmo tempo. Antes ele estava lançando, né? Então quando ele lançava, era uma mão que executava por vez, uma perna que executava por vez. Agora ele tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então enquanto uma mão lança por cima, a outra mão lança por baixo. Então ele precisa se organizar, a cabecinha dele precisa se organizar para executar esse tipo de atividade. E os materiais, gente, eles são totalmente alternativos e adaptáveis. Se eu estiver lá na minha aula, na escola, quando se Deus quiser as nossas atividades voltarem ao normal, eu vou poder usar uma bola, vou poder usar uma bola de basquete, vou poder usar uma bola de voleibol, bolas de pesos diferentes, vou usar um bastão certinho. Aqui a ideia é que a gente consiga atingir o aluno naquilo que é possível, tá bom? O importante para nós é que o aluno esteja praticando a atividade, precisa estar praticando as nossas aulas, né, fazendo os nossos deveres, e se a gente não fizer isso de uma forma possível, ele não vai fazer, né? Então, o que for mais adaptável, tá bom? A gente tem aí alguns materiais, depois se o Esdras quiser, a gente tem vídeos que mostram como confecciona a bolinha de meia, como confecciona uma bolinha de sacolinha, mas eu tenho certeza que vocês tiram isso de letra, né?
É o básico do básico do básico. Mas é importante que eles façam, né? Então vai vir aluno assim, com o cabo da vassoura, porque isso que ele está usando é um cabo de vassoura. Ele vai vir com o cabo da vassoura com a vassourinha, né? Acoplada a ela. Então aí você ensina ele a tirar a vassourinha e tá tudo certo. Mas tem que ser alguma coisa que ele possa ter em casa. Tá bom? O próximo exercício é um exercício mais específico para a modalidade, porque ele envolve o drible, né? Então o drible no handball é um movimento de quicar a bola. Então com uma mão o aluno tem que quicar a bola, driblar a bola, e com a outra mão ele está usando um pano de prato. Na minha aula provavelmente eu usaria um colete. Ou, mais especificamente, eu usaria uma outra bola. Então, com uma mão ele quica, com a outra mão ele lança, e ele tem que fazer isso simultaneamente. Então, aqui eu já trabalho a divisão da atenção. Então, ele tem que prestar atenção na bola e ele tem que prestar atenção no que está sendo lançado. Eu trabalho ainda a organização espaço-temporal. Tem uma pressão de precisão ainda maior, porque se eu quicar a bola errado, ela vai voltar no meu pé. Se eu lançar o tecido errado, ele vai parar atrás de mim, eu não vou conseguir pegá-lo, né? E exige a organização e, de novo, a lateralidade, porque aqui ele está fazendo com a mão de dominância dele o drible e com a mão não dominante o lançamento. Mas nada me impede que, a partir do momento que ele tenha elaborado esse exercício de uma forma satisfatória, eu peça para ele inverter. Que ele drible com a mão não dominante, que ele lance com a mão dominante. Nas minhas aulas presenciais, eu costumo colocar também, neste momento de drible, manuseio de arcos, né, bambolês, condução de bola com o pé. Então, enquanto eu quico uma bola, eu conduzo a outra bola com o pé. Posso adaptar isso ao futsal? Claro que sim. Posso adaptar isso ao basquete? Claro que sim. Tá bom? Então são exercícios que eles são tranquilamente adaptáveis aí na modalidade. O exercício 5. O exercício 5, ele traz aí um salto unipodal, né? Então, o aluno ele tem que saltar, não é velocidade, a intenção desse exercício é que ele trabalhe o equilíbrio e a propriocepção aí, principalmente da articulação do tornozelo, tá bom? Pode parecer tão facinho, né? Mas os alunos eles têm tido bastante dificuldade em executar um exercício como esse, tá bom? Porque eles estão acostumados a fazer da coisa tão veloz, quando você fala para ele, não, salta mais longe e equilibra. Eles têm dificuldade nesse equilíbrio, em coordenar esse movimento, em cadenciar, né? Dar uma cadência, um ritmo, tá bom? Então aqui trabalhamos muito equilíbrio, muita lateralidade e a propriocepção. Posso, Daphne, trazer isso mais para o handball? Claro que sim. O aluno, enquanto ele salta, ele realiza um passe. Então, toda vez que ele salta, ele pode passar a bola na parede e receber de volta. Então, ele passa na hora que ele salta, ele passa, e na hora que ele cai equilibrado, ele recebe a bola que voltou da parede, ou voltou do passe. Trouxe mais para a modalidade? Trouxe, é mais próximo da modalidade. Tá bom? Mas, aí o aluno precisa ter uma bola que rebata, ou alguém que passe para ele. Como não dá para a gente saber, né, qual aluno que vai ter essa possibilidade, a gente consegue partir desse exercício base, esses exercícios mais simples, tá bom? Aí nós temos o exercício número 6. Esse exercício, ele não é específico do handball, como nenhum outro, mas ele tem uma gama de benefícios muito grande. Então, é um cubo mágico. Cubo mágico, aquele de girar todo coloridinho, a gente adaptou para as nossas aulas. Então, o aluno ele precisa montar um tabuleirozinho lá com 9 casinhas e ele vai distribuir 3 peças de cada cor no tabuleiro. Na verdade, uma cor ele vai deixar só com 2 peças. E aí ele tem que transportar todas as peças da mesma cor para a mesma coluna. Então, nesse caso, ele está usando bola de meia. Então, lá na casa dele tinha meia branca, tinha meia cinza e tinha meia preta. E aí, ele separou lá, colocou do lado de fora do tabuleiro, marcando a meia cinza, a meia preta e a meia branca. E a casinha vazia é a única casinha que você pode fazer as mudanças de posição. Tá bom? Muito difícil para as crianças menores, mas estimula absurdamente o raciocínio, estimula a tomada de decisão,
estimula também a inteligência tática. Ele precisa pensar, se eu mover essa bolinha para um outro lugar, como é que eu vou conseguir levar para o lado que eu preciso? Muito legal para trabalhar na quarentena esse tipo de jogo. Muito bacana para trabalhar no ensino à distância. Daphne, tudo bem, você está falando de ensino à distância. E quando eu voltar na quadra, eu faço o que com isso? A gente traz para a modalidade, né? Então, por exemplo, executou lá o cubo mágico, consegui resolver o problema. O que eu faço? Quem conseguiu resolver o problema precisa ir quicando a bola e fazer um arremesso. Ou conseguir resolver o probleminha, preciso fazer uma atividade física como se fosse uma estafeta. Ou então, divido a minha turminha lá, joguinhos de 5 contra 5. Fiz os joguinhos dos 10 passes. Meu time conseguiu fazer 10 passes, eu posso ir lá e fazer um movimento no meu tabuleiro. Então, aí você tem o pressuposto de que eles precisam realizar os 10 passes para ter direito a fazer uma mexida no tabuleiro. Então, quem conseguir fazer mais passes mais rápido, consegue mexer no seu tabuleiro e aí ter um êxito maior. Então, gente, conseguimos mexer nesse exercício de várias formas, trazendo para a modalidade, ok? E aí nós temos o exercício 7. Esse, talvez, muitos de vocês conheçam, que é um jogo, uma brincadeira que a gente normalmente usa como pega-pega, né? Sol e lua. Então a gente dispõe lá os alunos em dupla, e aí um lado é sol, o outro lado é lua, o lado que eu falo é o pegador e o lado que eu não falei é o fugitivo. Como a maioria dos meus alunos não tem irmãos ou pais disponíveis para fazer esse tipo de brincadeira, o que acontece? Eu adaptei o sol e lua. Então, aí nessa brincadeira, quando eu dava o comando sol ou lua, ele tinha que ir para o lado que era o comando. Então, a lua era o lado esquerdo, direito, e o sol era o lado esquerdo. É isso que eu coloquei? O lado direito é lua e o lado esquerdo é sol. Muito bem. Então, quando eu dava o comando, ele ficava lá no meio. Quando eu dava o comando, ele precisava correr do lado certo. Trabalhamos lateralidade, trabalhamos velocidade de reação. Podemos variar o deslocamento, mas é claro, sol corre de frente para sua cadeira, lua corre de costas para sua cadeira. Sol salta com o pé direito, lua salta com o pé esquerdo. Então a gente consegue variar o deslocamento. Posso adaptar para a modalidade? É lógico, Daphne, que posso adaptar para a minha modalidade. Bolinha de meia na mão. Falei sol, tenho que levantar e fazer o movimento do braço do arremesso, ou até fazer um passe na parede. Falei lua, é a outra mão, continuo trabalhando lateralidade. Posso fazer isso driblando a bola, quicando a bola? Claro que posso, é a mesma brincadeira, mas o aluno vai ter que quicar a bola para executar, né? Fui para a aula presencial. Vira handball? Vira handball. Se eu colocar 1 contra 1, um é o sol, outro é lua, eles disputam a bola e tem que ir arremessar do lado oposto para fazer o gol. Virou a modalidade, virou handball. Eu gosto muito de fazer pegadinha, porque o sol e lua eles acostumam rápido, né? Então, eu normalmente substituo sol e lua logo na sequência, quando eles entenderam a brincadeira, por números ímpares e números pares. Então, eu falo o número e eles têm que identificar se é ímpar ou par para fazer. E eu, como gosto de ver o circo pegar fogo, eu logo coloco ações matemáticas, né? As mais fáceis de soma, subtração, às vezes uma multiplicação, que é para a gente ver como anda a matemática deles também. Então aí já entra um pouquinho da interdisciplinaridade, né? Então fiz uma conta lá, 2 mais 2, virou 4, então eu tenho que correr para o lado par, né? E assim a gente vai adaptando a atividade. Vario, eu coloco pena e pelo, então eu falo um animal. Se esse animal tem pelo, é um lado. Se esse animal tem pena, é o outro lado. Aí no meio a gente coloca um animal com escama, para ver qual é a velocidade de raciocínio deles, né? Então coloco lá pena e pena, eles vão acostumando. Aí você lança uma cobra, poxa, cobra não tem nenhum dos dois, peixe não tem nenhum dos dois. Sempre tem aquele aluno que continua correndo, tem aquele que para e pensa, fala, professora, mas esse não tem.
né? Então são brincadeiras que são muito... Essa brincadeira é muito divertida, o aluno gosta muito, ele se diverte muito. E a gente consegue trabalhar principalmente o raciocínio associado ao movimento, né? Que no handball isso é muito importante. Eu tenho que tomar uma decisão para daí fazer um movimento. Isso a gente vai usar muito. Viu, Davi? Esse em casa o pai, a mãe pode ajudar, né? Pode ajudar. Dá até para estar trabalhando no computador e falando sol e lua. Não tem problema nenhum. Esse é super, super tranquilo. Eu gosto muito desse exercício. Ele é muito rico. Esse aqui, então é bexiga ao alvo. O aluno vai precisar da ajuda de alguma outra pessoa em casa. Então o objetivo dele é arremessar a bola numa bexiga. Então ele vai precisar do auxílio de alguma pessoa que lance essa bexiga para o alto, tá? O que é importante nesse movimento, nesse exercício para a gente corrigir? Posicionamento de braço e perna. Então, se o aluno é destro, ele precisa estar sempre com a perna esquerda à frente. Se o aluno é canhoto, perna direita à frente. E o aluno, ele tende a fazer o movimento que é mais fácil para ele. Então, é que eu não coloquei aqui os erros de gravação, né? Mas tinha hora que ele arremessava a bola por baixo, ele rolava a bola porque a bexiga já estava caindo. Então, ele ia adaptando o movimento dele para continuar acertando a bexiga. Mas é importante a gente ir corrigindo e dando esses estímulos, porque são esses estímulos que ele vai usar depois quando ele voltar para o presencial. Né? Essa fixação de braço contrário à perna. Não importa se braço direito ou braço esquerdo, mas contrário à perna. Posso dificultar esse exercício? Claro que eu posso. Ele tem que saltar. Né? Então, o handball, quando a gente vai arremessar, a gente salta com uma perna e cai com a mesma perna. Então, eu que sou destra, eu vou saltar com a perna esquerda e vou aterrissar com a perna esquerda. Posso colocar isso para ele? Posso. Então, antes de lançar a bola na bexiga, eu preciso saltar. Posso deixar isso mais difícil? Claro. Você vai ter que fazer a passada do handball. Esquerda, direita, esquerda e saltar para arremessar e aí acertar a bexiga. Vou trabalhar um pouquinho mais de coordenação, um pouquinho mais de espaço temporal dessa organização. Vou fazer com a perna direita, vou fazer com a perna esquerda, mão direita, mão esquerda. Vou trabalhar lateralidade. Precisa ter muita precisão, né? E aí vocês vão ter que adaptar o espaço, ver se é possível para os alunos de vocês. Né? Tem o espaço para jogar a bola e minha mãe não brigar com a professora que eu quebrei alguma coisa? Né? Porque ele vai estar arremessando uma bola, tá bom? Mas também é um exercício muito bom. Ah, não tenho bexiga, né? Voltando ao exercício anterior, não tenho bexiga. Posso arremessar num pano de prato? Posso. O pano de prato ele também cai um pouquinho mais devagar. Posso, tá bom? Exercício 9, gente. Então acerte o alvo. Basicamente igual a bexiga, porém agora com um alvo que é estático. A bexiga ela era dinâmica, ela se movia. Agora é um movimento com um alvo estático. Eu não coloquei aqui nesse vídeo, mas nas minhas aulas eu já fiz e funcionou muito bem. Colocar um bastão no chão para o aluno saltar sobre o bastão e aí fazer o movimento do arremesso. Funcionou super bem, as crianças conseguiram fazer de uma forma bem legal, tá bom? Então, posso alternar a mão, posso fazer girando. Se eu quiser mexer um pouquinho com a coordenação motora da criança, ela tem que saltar girando e aí arremessar para acertar o alvo? Posso? Super legal. Tô aumentando o grau de dificuldade do exercício, tá bom? Lembrando sempre de fazer isso de forma progressiva. E às vezes é muito legal a gente dar mais de uma opção para o aluno. Eu não sei como são as aulas de vocês, se vocês lançam um exercício ou se vocês atendem o grupo, né? Então, se eu estou atendendo um grupo, eu posso lançar alguns níveis de dificuldade e o aluno vai se encaixando naquilo que ele consegue fazer, aquilo que é possível para ele fazer. E aí sempre vai ter aquele nível mais tranquilo que todos conseguem. E para aqueles que se sentirem confortáveis e desafiados, você também vai estar lançando ali um desafio para que ele se motive. Puxa vida, aqui tá muito fácil, mas aí você lança o desafio e fala, não, isso aí é legal, vou tentar. Tá bom? Então sempre é importante colocar aí um grau de dificuldade variado para a criança poder se adaptar e se motivar. Isso é importante. O exercício 10, e talvez esse seja aquele mais próprio da modalidade de todos os que eu coloquei aqui.
tá? Ele chama arremesso numerado. Eu tirei o áudio porque os áudios estavam muito ruins, mas aqui eu tô falando para ele, na parede dá para ver que tem ali, ó, numerozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tô ali cantando para ele o número. Então ele faz o movimento do arremesso, antes dele saltar, eu dito para ele qual é o número que ele tem que acertar. Então ele tem que reagir rápido, corrigir o movimento dele para acertar o número que eu pedi para ele. Tá bom? Então aqui a gente já tá fazendo com um salto. Posso começar com os 2 pezinhos no chão? Claro que sim. Posso dificultar? Colocar antes a passada, então o ritmo trifásico, esquerda, direita, esquerda, para daí saltar e arremessar? Posso, aumentei o nível de dificuldade. Quero deixar mais difícil ainda? Super possível. Substituo, coloco bexigas em cada número. Então, além dele acertar o número, ele tem que estourar a bexiga. Vai exigir dele um pouquinho mais de precisão, tá bom? E aí, gente, esses exercícios que eu trouxe para vocês agora são exercícios que eu tenho trabalhado nas minhas aulas, as minhas aulas à distância, certo? Além disso, além desses exercícios, e aí vocês viram as possibilidades de variações desses exercícios, nós temos também, eu tenho trabalhado muito com as crianças, eles têm gostado assim, demais, demais, e o maior número de atendidos meus são crianças na faixa etária ali do 6º ano, entre 10 e 12 anos, no máximo 13. Então tem sido muito sucesso com eles, são os quiz, né, que são aqueles joguinhos de pergunta, os específicos da modalidade e aqueles que são totalmente genéricos, né? Então os específicos da modalidade, tamanho de quadra, quantos jogadores, quantos passos eu posso dar com a bola na mão, coisas simples, e aí você vai aumentando a complexidade. E os joguinhos, os quiz de outras temáticas quaisquer. Esse outro joguinho que eu coloco aqui, que é o Personalidades, ele é bárbaro. São joguinhos cujas perguntas são feitas pelo aluno e o mediador só pode responder sim ou não. E aí a pessoa tem que adivinhar quem foi que o mediador escolheu para ser. Então vamos imaginar que eu escolhi a Alexandra Nascimento, eleita a melhor jogadora de handebol do mundo em 2013, a primeira brasileira a conquistar isso. Né? Posso introduzir com eles o tema, contar um pouquinho da história, e na hora que eu vou brincar, eles vão me fazendo perguntas para tentar chegar a Alexandra Nascimento. É muito legal, exige bastante de raciocínio e concentração. Nós temos os circuitos funcionais, que eu acho que é o que vocês mais têm visto aí em atividades EAD, né? Vamos fazer um pouquinho de deslocamento, um pouquinho de polichinelo, um pouquinho de ativação de core. Isso a gente usa também. Circuitos de habilidades específicas, então vamos trabalhar drible, muito individualizado. Eu não gosto desses circuitos de modalidades específicas nas minhas aulas, porém, nesse mundo EAD a gente precisou fazer. Né? A gente gosta de trabalhar essas especificidades da modalidade, essas habilidades, de uma forma coletiva em jogos. Então eu vou trabalhar drible, vou inseri-lo num jogo ou numa brincadeira para desenvolver o drible. Porém, por se tratar de uma modalidade coletiva, a gente não consegue fazer isso no ensino à distância, porque nem sempre a criança tem com quem fazer essa troca, né? Uma mãe, um irmão, um pai, um tio que possa fazer essa atividade com ele. Então a gente tem feito de forma de circuito. Nós temos usado bastante vídeos explicativos da modalidade e apreciação de jogos. Então coloca lá, procura, se vocês procurarem no YouTube, tem jogos de idade de todas as crianças. Bastante jogos do GESP, né? Então assim, jogos de handebol escolares, que é muito legal. Então você consegue ver, a criança consegue ver o quão próximo isso é da realidade dela, né? Ó, esse jogo eu consigo jogar. Então isso é bem legal, tá bom? Para a criança visualizar, principalmente aquelas que nunca viram a modalidade, porque tem muita criança. O handebol, há alguns anos atrás, aí há uns 15 anos atrás, ele era a modalidade mais praticada nas escolas. Mas hoje esse cenário mudou, né? Do quarteto fantástico lá, futsal, voleibol, basquete e handebol, ela é a menos trabalhada nas escolas. Então, as crianças não conhecem. E aí, como é que eu vou gostar de um jogo? Como é que eu vou jogar um jogo que eu não conheço? É difícil, né? É muito difícil para a criança. Então, talvez a gente precise usar
desse artifício de mostrar para a criança, poxa, handball é um jogo legal, olha quanta coisa legal dá para eu fazer, né? E quanta coisa possível. E aqui eu deixo algumas sugestões de vídeos, tá? Aí nós temos 3 vídeos que eu passo todo ano para os meus alunos. É lógico que eu vou buscando o vídeo do ano, né? Mas eles são do mesmo padrão. Então o primeiro videozinho aí, ele fala um pouquinho do que é o handball de uma forma bem simples, descomplicada. É um desenho animado que mostra um pouquinho como é o handball, a lógica do jogo, né? De atacar e defender, de quantos jogadores, regras básicas como os 3 passos com a bola na mão, coisas bem simples. O segundo vídeo, ele é um vídeo dos melhores arremessos do ano. Então eles vão ver ali arremessos lindíssimos, de cair o queixo, que você fala, nossa, olha que lindo. E isso, gente, atrai muito para a modalidade. Muito mesmo. E o segundo vídeo são as melhores defesas do ano. Então, é muito legal você ver também, é legal você ver fazendo gol, mas é muito legal você ver aquele arremesso cara a cara e o goleiro fazendo defesa, às vezes, plantando bananeira. Você fala, nossa, olha, isso é possível. Então, são vídeos que a gente usa bastante, principalmente nas iniciações, que é para cativar o aluno para a modalidade. Tá joia, gente? E por aqui eu vou encerrando. Eu deixo meu imenso obrigada, gratidão, Esdras, por esse momento, por essa oportunidade. A gente tem muito que trocar, né? Esses momentos de troca, eles são assim fundamentais para a nossa evolução, tanto na área profissional quanto na área pessoal. Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer troca de opinião. Eu vou deixar com o Esdras. O Esdras tem meu e-mail, meu WhatsApp, pode dividi-los com quem precisar, tá, Esdras? Essa apresentação foi bastante baseada nesse primeiro livro, Escola da Bola, que para mim ele é sensacional. Ele é um livro de 2005, mas ele é extremamente contemporâneo, tá bom? Participação especial do meu filho agora, gente. Ele é um livro muito contemporâneo. É um livro onde a gente pode, de cada exercício, adaptar para muitos outros, de realidades, de modalidades diferentes. E esse segundo livro, ele é um manual de mini handball, muito atual. Então ele foi lançado em 2018. Tem muita coisa boa para a gente trabalhar na escola, mas aí quando a gente voltar, tá bom? Esse livro Mini Handball, ele é muito importante para a gente quando a gente tiver atividades presenciais. Tá? De novo, Esdras, muito obrigada, gratidão pelo momento, viu? Eu e nós, professores, te agradecemos aí esse bate-papo com você, foi muito legal, e depois vou repassar aí o seu e-mail aí para todos os colegas, e estamos aqui à disposição de você, as escolas aqui do estado também, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigado, até a próxima. Até, Esdras, obrigada. Após a interação com a socialização de boas práticas com a professora Daphne, vamos retomar o que vimos nesta TPC. Então, hoje falamos sobre a macrocompetência amabilidade. Conceituamos essa competência, vimos que as competências empatia, respeito e confiança compõem a macrocompetência amabilidade. Falamos sobre os estudos científicos que evidenciam a importância da amabilidade do professor para a sua prática docente e para a vida. Vimos também a escuta ativa empática, uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento desta macrocompetência. Demos sugestões de atividades para o desenvolvimento da empatia, respeito e confiança. Diante dessas considerações ao tema tratado, cabe destacar que a trajetória de desenvolvimento da amabilidade e das demais macrocompetências não é linear, variando de acordo com a idade dos estudantes
e com o contexto no qual cada um está inserido. É importante respeitar a individualidade dos estudantes e a diversidade da turma para o trabalho intencional com as competências socioemocionais. Aqui estão nossas referências, com destaque para ideias para o desenvolvimento de competências socioemocionais, amabilidade, que embasou todo o nosso estudo desta TPC. Trazemos nossos endereços eletrônicos, a equipe de linguagem se coloca à disposição de vocês, professores. Desejamos a todos um bom trabalho. Até a próxima formação.